Hoje nós recebemos no Jornal da Manhã Araçatuba, aqui nos estúdios da Jovem Pan, a nova secretária municipal de Educação de Araçatuba, Ana Paula Braga. É a primeira vez que a Ana Paula concede uma entrevista depois que ela assumiu essa função de secretária há um mês, depois da saída da ex-secretária Heloísa Helena Vieira de Mello, servidora de carreira da Educação, que deixou oficialmente a pasta no dia 16 de outubro. A Ana Paula Braga tem 30 anos de experiência na área, é formada em pedagogia, letras e tem pós-graduação em gestão escolar e administração escolar. Já trabalhou como professora, coordenadora pedagógica e supervisora de ensino. Agora ela está conduzindo uma das pastas mais importantes do município. Ana Paula, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, eu que agradeço. Para a gente começar, conta aqui pra gente, você assumiu praticamente um mês, né? Como tem sido esse início e qual foi sua primeira prioridade ao chegar à secretaria? O início foi tranquilo, né? Eu já estava na rede no começo do ano, então já vinha acompanhando as demandas da secretaria. E é que eu falo, a gente não tem agora a prioridade. A nossa prioridade é finalizar bem o ano. Tranquilo, né? Que tudo ocorra muito bem. As demandas pedagógicas planejadas para o ano aconteceram. Então, na verdade, assim, quando eu entrei, foi bem no... O SAEB já estava acontecendo. Então, as ações que foram realizadas para que o SAEB fosse... eficaz, já tinha que acontecer. A gente não podia intervir agora no meio do caminho. Logo em seguida veio o Saresp, que foram as mesmas ações para o Saresp, né? Que foram acontecendo simulados, os estudos em cima dos simulados. Então, graças a Deus, a educação já estava caminhando. Ana Paula, você falou sobre as ações pedagógicas. Quais estavam planejadas para 2025? Todas? E quais foram executadas? Todas foram executadas, né? Tivemos as formações, foram feitos os intensivos do SAEB, Saresp. A gente teve também um momento de boas práticas com os professores dos quintos anos, porque essa troca de experiência é muito rica nas formações. Tivemos as formações do Alfabetiza Juntos, a fluência leitora, que nós tivemos o apoio, né, das fono, da equipe multidisciplinar da educação. Então, tudo foi tranquilo nesse quesito das ações pedagógicas. E como que está o trabalho das equipes pedagógicas nas escolas em relação ao cumprimento das metas do ano letivo? Como que você percebeu esse trabalho das equipes? Não, a equipe está muito boa, né? A gente não pode reclamar, não. A equipe da secretaria também pontualmente tem ido nas escolas, dá este apoio. As escolas que são consideradas prioritárias, né? Que apresentam uma defasagem um pouquinho mais intensificada. Mas também foram dadas formações pontuais para essa escola, uma atenção mais cuidadosa para ter avançado. Tanto que antes a gente tinha 14 escolas prioritárias, hoje nós temos 10. Então, quer dizer, a gente está conseguindo suprir essa dificuldade e fazendo com que esses estudantes avancem na aprendizagem. Para quem está ouvindo a gente, esclareça, por gentileza, como que é definido essas prioridades, as escolas que precisam dessa priorização na formação ou alguma atenção especial? É uma atenção especial, porque são as crianças que, às vezes, assim, têm menos recurso, né? Então, às vezes, a formação... A atenção dada ao professor faz com que incentive também o estudo das crianças. E existe também a contrapartida, os professores, eles procuram a secretaria para pedir uma ajuda ou para pedir essa atenção especial? Até o momento que eu assumi, ninguém veio até mim pedir. Mas eu tenho esse olhar, porque que eu falo, durante esses 30 anos... A maior parte da minha vida foi ser professora, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado também com o professor. Porque a demanda escolar é o professor. Então, o professor, ele precisa ter, assim, esses cuidados, vamos dizer assim... A valorização mesmo, sim, né? Sim, sim. Por que que eu falo? O professor,
ele é o carro-chefe de uma sala de aula. Se a gente não tiver esse olhar, este cuidado com o professor, né? Se a gente acabar desestimulando, aí sofre toda uma comunidade. Nós estamos recebendo aqui a secretária de Educação, a nova secretária de Educação de Araçatuba, Ana Paula Braga. Ela veio falar sobre os desafios e também os próximos passos na Secretaria de Educação. Mas a gente vai precisar fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua essa entrevista. Ela estava falando aqui sobre a valorização dos profissionais e tem muitas outras perguntas para fazer a respeito disso. Então, não saia daí. A gente vai fazer um rápido intervalo. Agora são 7 horas e 29 minutos, quase 7h30 e a gente volta já. Jornal da Manhã, Araçatuba. Deseja abrir uma parceria direta com a administradora de consórcios que mais cresce no país? Fale com a Piona Consórcios e seja parceiro em Bracon. Apoio em negociações, comissões robustas e você sendo dono do seu próprio negócio. Ligue 18-3624-1855. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Quando o assunto é saúde, confiança faz toda a diferença. Há 27 anos, o Laboratório Exame cuida com precisão, oferecendo tecnologia e atendimento humanizado. Atende mais de 22 convênios, possui estacionamento próprio e área Kids, além de realizar coletas em domicílio. O Laboratório Exame é completo, como você precisa. Acesse examearacatuba.com.br. Rua Floriano Peixoto, 817. Laboratório Exame, seu novo laboratório de análises clínicas. Você ouve Jovem Pan Araçatuba 104,3. Eleve o nível da sua empresa com uma contabilidade consultiva. A Master Prime transforma a contabilidade tradicional em estratégia para o sucesso da sua organização. Tem planejamento para reduzir a carga tributária, consultoria financeira para entender melhor seus custos operacionais e aumentar a sua margem de lucro, e gestão empresarial para melhorar a competitividade e impulsionar o seu crescimento. Telefone WhatsApp 18 98162 0495. Master Prime, a contabilidade consultiva que muda o futuro do seu negócio. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região, porque segurança é viver por inteiro. Informação, música, entretenimento. Jovem Pan. Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção, Araçatuba, parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho, e ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estamos restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa. Sua atitude faz a diferença. Junte-se a nós, a corrente do bem. Beba Aquatuba e salve o Machadinho. Aquatuba, peça Aquatuba. Zum, 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 tô navegando. Com Netplay a internet tá voando. Com qualidade 100% é demais. Com estabilidade outra já não quero mais. Olha que zum, 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 eu tô voando. Sem travar, sem cair, tô navegando. Velocidade, plano que me satisfaz. Aqui é fibra
fibra pura, telefonia e muito mais. Pra sua empresa você vai ter a melhor internet e suporte vai ter. E pra você vai ter alegria pra navegar com a NetPlay vai ter. Entre em contato com o nosso WhatsApp 3621-5152. NetPlay, a queridinha da cidade. Você quer transformar o seu futuro em grandes conquistas? O Unisalesiano é o melhor centro universitário do estado de São Paulo, com nota máxima, nota 5 no MEC. São mais de 20 cursos de graduação nas áreas da saúde, engenharias, tecnologia, sociais e humanas. Aqui, o conhecimento ganha propósito e os sonhos se tornam realidade. Unisalesiano, multiplicando sonhos. Prova dia 29 de novembro. Acesse unisalesiano.com.br e garanta o seu futuro. Você está ouvindo Jornal da Manhã, Araçatuba. Agora são 7h34. Nós estamos de volta, você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou a Suelen Giron. Um bom dia a todos, eu sou o Jonathan Alves e reforço que todos podem ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook ou mesmo pelo canal no YouTube Suelen Giron. Suelen Giron. Você pode enviar sua mensagem desde que você não esteja dirigindo. Se você estiver guiando um veículo, nada de pegar no seu celular, continue acompanhando a gente pelo 104.3 do seu rádio. E quando você parar, aí sim você acessa o Facebook e o YouTube e manda uma mensagem pra gente. Já você que está no passageiro, aí sim você pode mandar sua mensagem, que a gente gosta muito dessa interação com os nossos ouvintes. E nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal da Manhã Araçatuba a secretária de Educação de Araçatuba, Ana Paula Braga. E a gente continua a entrevista aqui agora. Antes da gente entrar no intervalo, a Ana Paula falava sobre a valorização dos professores, dos profissionais da educação. Esse é um ponto, secretária, que o próprio prefeito disse que era um foco, cuidar e valorizar dos profissionais da educação. Como que você pretende colocar isso em prática no curto e no médio prazo? Eu tenho dialogado bastante, né, com o governo Zanata Inice sobre a educação. Né? Para eles, né, para todos que são fora da educação, a educação realmente ela é muito complexa. Né? E eu estou, né, nessa visita com as escolas até para entender o que é a valorização para eles. Porque uns preferem a valorização financeira, outros preferem uma valorização por qualidade de trabalho. Então, eu preciso, assim, peneirando o que é a valorização para cada um. E aí, colhendo todas essas informações, né, vou apresentar para o prefeito no final, mais para o final do ano, as metas que a gente precisa também para 2026. Que, na verdade, aí eu considero já um curto prazo, porque aí eu já vou entrar com uma valorização para o ano que vem. Que eu falo, esse ano, pelo período que eu entrei, apenas eu estou dando continuidade a um trabalho. Tem que finalizar esse trabalho. Exato. Né? A partir do ano que vem que você vai conseguir realmente imprimir a sua personalidade ali na secretaria. Exatamente. Mas vai dar certo, eu tenho fé. Em relação às condições de trabalho mais seguras e saudáveis, a gente estava até aqui conversando nos bastidores, a gente sabe que não é fácil, nunca foi fácil ser professor, mas hoje em dia as dificuldades aumentam, tem toda uma questão do psicológico mesmo, das crianças e adolescentes, que também é complicado. Tem pessoas, crianças e alunos que às vezes precisam de uma atenção especial, muitas vezes não tem exatamente um diagnóstico formado, família também não vai atrás, são muitas coisas que o professor precisa lidar, né? Sim, por isso que um dos meus objetivos, né, maior objetivo, é estar também cuidando, né, dessa saúde emocional do professor. Porque automaticamente, assim, hoje eu falo, a educação ela é pautada muito em metas. Então, o professor ele já tem a pressão das metas, porque tem que alcançar meta, porque os alunos têm que aprender, porque tem que tirar nota. E a gente hoje, o público, né, de uma sala de aula, ele é muito diferenciado.
A gente tem os neurodivergentes, que tem os acompanhantes escolar, tem aqueles que ainda os laudos não estão fechados, então eles não têm ainda esse direito, né? Tem aqueles que a família não acredita que seja um problema, não querem, né, aceitar, então não levam para fazer uma terapia ou para fazer uma avaliação. Tem família que é contra medicamentos. Então, tudo isso acarreta o quê? Na saúde emocional do professor. Porque aí o professor ele tem que cumprir as metas dele, porque ele é cobrado disso, mas em contrapartida ele não tem esse apoio de todos, né? Porque aí eu falo, não é só da educação, é de toda a população, né? De toda a sociedade, que é a profissão mais importante. Se a gente for pensar bem, nem precisa pensar bem, na verdade. Precisa só ter 2 neurônios é o suficiente pra gente entender que o professor é a profissão mais importante e precisa ser respeitada. E esse respeito, ele tem que começar em casa, inclusive. Aí muita gente vai falar, mas eu tive uma professora assim, assim, assada, tal pessoa. A gente entende, mas geralmente são as exceções. Sim. Bem poucos, né? Se a gente for analisar, bem poucos. A maioria dos professores da rede são muito comprometidos. Até porque precisa gostar, né? Sim, com certeza. Hoje, se não gostar de ser professor, não, de dar aula, não precisa fica. ter amor, porque realmente é algo bastante puxado ali, que exige bastante do profissional. Eu falo, né? É a única profissão, né? Que a gente dá com 25 a 30 psicológicos diferentes e maneiras de pensar diferentes, atitudes diferentes, por 5 horas. Quando não é o professor ainda dobra a jornada, vamos colocar aí por 10 horas. Você que está ouvindo a gente agora, que é pai, mãe, avô, avó, padrinho, madrinha, tio, estimule aí a criança ou adolescente próxima a você a respeitar os professores. Claro que em situações de abuso, de desrespeito, isso precisa ser notificado, mas também precisa aprender a respeitar, né? Não dá pra gente não estimular isso em casa, porque como o aluno, o adolescente, ele vai ter essa noção do quão é importante essa figura do professor se isso não for ensinado desde casa. Exato. E eu falo, e o professor é a base, né? É a base da educação, é a base para o futuro, né? Depois não adianta reclamar, né, Ana Paula? Porque assim, às vezes tem pais que não educam a criança e espera que a escola faça isso. Se a escola, ou o professor, no caso, for um pouquinho mais firme, aí reclama que o professor está sendo... Ou seja, reclama de toda forma, né? Exato, é que eu falo, na escola, além de toda a aprendizagem acadêmica, a gente ainda tem a formação do ser, né? Daquele ser humano, daquele cidadão. Na escola, a gente precisa, né, ter regras, porque a gente precisa ter horário. O horário do momento de estudar, a gente tem o horário do momento do intervalo, que é aquele momento que a criança vai lá extravasar um pouquinho, dar uma corridinha, gastar uma energia, Exato. Né? Mas a gente precisa de regras, né? Querendo ou não, a nossa vida, ela é pautada em regras. Então é que eu falo, se a gente começar desde pequenos, a gente ter as regras muito bem atribuídas para as nossas vidas, a gente não vai ser um adulto frustrado depois. E entender que as regras, elas têm uma utilidade, elas não estão aí simplesmente para oprimir, nem fazer ninguém sofrer, elas têm um motivo de existir, exatamente. Até porque eu falo, até em brincadeiras nós temos regras, né? Exato. E por que a gente segue as regras nas brincadeiras de boa? Inclusive, você que está dirigindo, ouvindo a gente pelo rádio do carro, fica atento que você também tem regras a cumprir aí no trânsito, hein? Não vai fazer nenhuma imprudência. A gente está vendo tanto de acidente que tem aí, ó. Regras têm que ser seguidas. Ana Paula, e quais são os maiores desafios da educação de Araçatuba hoje? Hoje, eu vejo que é a falta de professor. Esse é o maior desafio. Sim. O que eu falo? Infelizmente, o professor ele está adoecendo emocionalmente. E o adoecer emocionalmente acaba gerando depois o físico, né? Então, a gente vai ter que fazer um trabalho árduo, né? Juntamente com o governo Zanata e Nice, no sentido de dar esse suporte aos professores para que a saúde emocional não se prejudique depois na saúde física. Então, teria que os professores, no caso, seria por precisar contratar mais ou mantê-los mais no cargo, na função? Os dois? Os dois, né? Porque, que eu falo, na ausência de um professor, o professor adoeceu. A sala dele, às vezes, a gente não consegue professor substituto. A sala é dividida. O professor que está na escola, ele também sofre. Por quê? Porque ele teve
todo um objetivo na hora de preparar a sua aula para a sua turma, considerando as fragilidades e as potencialidades da sua turma. Aí, de repente, ele precisa receber 5, 6 alunos de outra turma, né? Aí ele também já vê o trabalho dele desvalorizado. Por quê? Porque ele não vai conseguir cumprir o objetivo planejado no dia. Então, essa seria uma questão que precisa ser resolvida. Precisa ser resolvida. É uma situação que já vem se arrastando há anos. Não é de agora, né? Não é de agora. Mas a gente pode findar agora. Em algum momento, né? Ela precisa ser corrigida, né? É uma situação a curto prazo para ser resolvida. Em relação à formação continuada dos professores e equipes escolares, há planos específicos para ampliar essa formação? Precisa. O professor, na verdade, ele é assim como todas as profissões, mas ele precisa estar se atualizando, né? A gente não pode deixar assim. Às vezes eles vão escutar assim, é mais do mesmo, mas é que eu falo, uma frase que eles escutam diferente já soa diferente no seu profissional, né? E a gente não tem situações na educação que não muda muito, mas a atualização se faz necessária. A gente tem novos projetos para 2026, mas ainda assim é muito cedo para estar falando. Mas são assim, inovações que vão melhorar a educação. E tem um outro ponto importante que eu preciso perguntar, é a comunicação. Na rede de ensino, ela é bom, todo lugar ela é essencial na rede de ensino também para evitar ruídos, tanto alinhar a equipe, famílias e a própria gestão. Como que você pretende fortalecer essa comunicação entre escola, profissionais e comunidade? Eu pretendo buscar mais assim, eu preciso trazer os diretores, né, coordenadores, mais próximo da secretaria. Porque aí vai ser a comunicação mais perto. E essa comunicação eles levam para as escolas. Mas também pretendo continuar com essa minha ação de estar visitando as escolas. Não posso estar visitando só agora no início, né? Porque o ano que vem pode surgir outras demandas, que se eu estiver muito ausente da escola, talvez não chegue até minha informação, que precisa ser sanada assim, já na base, né? Não pode deixar crescer, florar a situação para depois a gente querer descomplicar. E como que você tem sentido essa receptividade nas escolas em relação às diretoras, às coordenadoras? Graças a Deus, estou sendo muito bem recebida. Tanto que a minha agenda até assim, está começando 7 horas da manhã, terminando 8h30, 9 horas da noite. Olha, eu preciso contar aqui para nossa audiência que para marcar essa entrevista, o jornalista, assessor de comunicação da prefeitura, diretor de comunicação, é isso, né, José? José Marcos Taveira está aqui no estúdio e ele sabe o quanto foi difícil marcar essa entrevista. Desde que a Ana Paula assumiu, eu estou tentando agendar e eles falavam, não, dá um tempinho para ela assumir, para ela conhecer melhor a realidade. Dei esse tempinho, começamos a tentar agendar, depois precisei remarcar, não pode mexer, porque depois não vai ter outra data. Eu fui tentando, mas e tal dia e tal? Não pode, ela tem agenda. Então isso que ela tá falando é verdade, tá bem concorrida a sua agenda, né? Mas graças a Deus, né, que eu falo, a gente precisa estar perto das escolas, porque administrar à distância não é uma administração real. Sem entender ali aquela realidade, as dores, as dificuldades. Não, é o que eu falo, a educação ela acontece no chão da escola. Então a gente precisa estar perto para realmente a gente saber o que está acontecendo na educação do município. Ana Paula, e você tem 30 anos de experiência, né? Passou por sala de aula, coordenação, supervisão. Como que essa vivência influencia nas decisões que você toma agora como secretária? Eu tenho minhas metas, né? Já formadas. Mas eu tenho também uma equipe que colabora muito. Então, assim, as decisões nunca a gente faz sozinho. A gente reúne, a gente pega várias ideias para a gente estar podendo desenvolver melhor o nosso trabalho. E em relação a 2026, quais projetos ou iniciativas que você vai considera, né, prioritários para melhorar a aprendizagem e também a valorização dos professores para ser aplicado já em 2026? Ainda não posso falar muito das minhas metas para 2026, nem das minhas ideias, não. A Ana Paula já entendeu bem a cultura Zanata. O Zanata vem aqui da entrevista, aí ele começa a dar pequenos spoilers, ele vai dando pequenas coisas. Não, mas tem uma novidade na área tal, mas eu ainda não posso falar. Enquanto não estiver tudo certo, eu não posso falar ainda. A gente precisa, assim, ter muita cautela, né? Porque, às vezes,
A ansiedade da gente falar e depois não concluir, ou não conseguir concluir. Naquele prazo ou específico. Ou faltar né? parcerias para a gente estar concluindo. Então, a gente, assim, é melhor ter um pouquinho de cautela. Mas tem novidades, assim, Com que certeza. estão para sair pro ano que vem. Com certeza. Pra gente fechar, que mensagem que você gostaria de deixar hoje aos servidores da educação que estão acompanhando essa entrevista? Eu peço, assim, um pouquinho de paciência, né? A gente não consegue fazer o milagre. Mas eu tenho muita fé que a educação vai melhorar porque ela precisa melhorar, né? E os professores principalmente, porque eu sei que o trabalho é árduo, né? E a gente não pode esquecer deles. E para os pais dos alunos? Eu peço mais respeito aos professores, né? Fala assim, não chegou um pouquinho só da minha época. Eu não podia ir para a escola se eu não tivesse assim. Minha mãe falava assim: se tiver reclamação de professor, você chega em casa, você vai ficar de castigo. Porque os pais ensinavam a ter respeito. E a gente precisa continuar com esse respeito. Porque, na verdade, aquele momento que a criança está lá na escola, seja ela em parcial em 5 horas, seja ela integral em 7 a 9 horas por dia, a figura do professor, que é aquela figura que vai te direcionar para uma vida, né? É naquele momento que ele está ausente da família, mas tem uma pessoa muito responsável, porque a responsabilidade do professor era gigantesca, e é essa pessoa que vai estar suprindo essa ausência familiar. Eu falei que era a última mensagem para encerrar, mas me veio mais uma pergunta. Existe a previsão de ampliar o período integral para outras escolas? Isso está sem estudo? Não só como uma previsão, como uma necessidade, né? E já tem até parcerias do governo federal, né, para essa ampliação. Então a gente precisa não só a educação infantil, como o ensino fundamental também. É importante isso, né? Sim. Uma necessidade, né, como você disse. Hoje a gente tem a maioria das famílias, eles trabalham fora, né? Antigamente, pai trabalhava, mãe cuidava, né? Hoje não, hoje os dois precisam trabalhar. Então as crianças vão estar seguras onde? Dentro da escola. Muito bom, nós recebemos aqui, muito obrigada mais uma vez, Ana Paula, a secretária de Educação de Araçatuba, Ana Paula Braga. Muito obrigado pela presença, pelas informações. A gente deseja um bom trabalho em frente à secretaria, que a educação de Araçatuba continue avançando e as portas do Jornal da Manhã Araçatuba estão abertas sempre que tiver novidades. Eu que agradeço. Nós conversamos com a Ana Paula Braga, secretária de Educação de Araçatuba. Agora são 7 horas e 51 minutos. Jornal da Manhã.